Amém, louvado seja o nosso Deus. Caminhando na nossa liturgia, vamos fazer diferente, eu vou passar logo para a exposição da palavra. Hoje nós daremos continuidade à exposição no Evangelho de Lucas, lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, nós estamos fazendo uma série de mensagens no Evangelho de Lucas. Hoje é a 31ª mensagem, fazendo uma exposição verso a verso do Evangelho de Lucas, muito importante para a gente compreender todo o contexto do que Deus fala por meio do evangelista Lucas, ali falando sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lucas 5, versos de 1 a 11. 5 de 1 a 11. Amém? Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Porque nesse momento, se não for o Teu Espírito a poder revelar o que está no Teu texto, a falar o nosso coração, nós continuaremos surdos, cegos e mortos espiritualmente, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós nesta noite, fala comigo e com meus irmãos, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quando havia dito o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, o médico, companheiro do apóstolo Paulo, ele escreveu esse evangelho, como nós vimos no comecinho, foi uma investigação apurada dos fatos que Lucas teve, porque ele não caminhou com o Senhor Jesus Cristo. Então ele foi até as pessoas que caminharam, que eram conhecidas, que estavam perto, que vivenciaram. Como diz o texto no capítulo 1, foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu, e ele foi escrevendo ali, registrando todos os fatos. E isso foi uma forma de inspiração do Espírito Santo. Segundo os relatos bíblicos dos 66 livros, Deus usou cada homem de alguma forma diferente para poder inspirar, para eles poderem registrarem todo o conteúdo bíblico. E ali Lucas, registrando com o propósito de poder instruir um homem chamado Teófilo. Nós não sabemos quem é, possivelmente é um nome fictício. Falam que os historiadores dizem que possivelmente pode ser um homem do Império Romano, de uma grande patente do Império Romano, então ele não poderia ser reconhecido, ele havia se convertido, porque naquele momento o cristianismo estava sendo perseguido, era crime ser cristão, então ele possivelmente é um nome fictício. E ali Lucas escreve para poder fortalecer a fé de Teófilo, que Teófilo era um novo convertido, e ele queria a fonte, os fatos comprovados, E é interessante porque o Evangelho de Lucas se tornou o Evangelho, por causa desses pontos, o Evangelho mais detalhado do Novo Testamento. Dentre os 4 Evangelhos, dentre Mateus, Marcos e João, Lucas, ele é o mais detalhado. E ele, junto de Mateus e Marcos, é reconhecido como os Evangelhos sinóticos.
que são sinônimos, que há muitas passagens que são iguais ou parecidas. Eles falam do mesmo assunto, às vezes de uma ótica diferente. E ali, para a gente, é muito importante, por quê? Contanto que eu escolhi esse evangelho, porque ele nos dá uma boa gama de conhecimento sobre o propósito, que quem é o Senhor Jesus, como ele se manifestou, o que ele veio fazer, né? Como é que ele veio ali pontuando todo o seu ministério. No tanto que Lucas fala desde o começo dele nascendo ali pelo ventre de Maria, quando o anjo vai falar com Maria, quando o Espírito Santo vai lá e semeia no ventre de Maria, desde o comecinho, e vai caminhar até a crucificação, a ressurreição. E Lucas continua no livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação desse evangelho. Beleza? Por que eu disse isso? Para a gente não perder o contexto do livro, porque senão a gente vai ler uma passagem e nós vamos ler e trabalhar ela de maneira isolada, e a gente cai naquele grande erro que a gente pega um texto e trabalha ele fora do seu contexto, e a gente vai tirar uma aplicação totalmente errada. Beleza? Então, partindo desse princípio que Lucas escreveu para fortalecer a fé de Teófilo, nós vemos que é muito interessante, porque Jesus, nesse momento, ele já começou o seu ministério. Na semana passada, retrasada, nós vimos no capítulo 4, Jesus ali demonstrando a sua autoridade por meio da pregação, por meio esqueci o nome da palavra, subiu da cabeça, do seu exorcismo, porque ele estava expulsando os demônios, e por meio da sua autoridade sobre as enfermidades, né, esses 3 pontos. E ele demonstrou a sua autoridade do Messias. Um pouco anterior, ele falou que ele era aquele profetizado pelo profeta Isaías, e os homens não gostaram na sinagoga, que era a igreja do Antigo Testamento, no tanto que no final eles quiseram lançar ele do monte, quiseram matar ele, porque ele disse que Deus já vinha abençoando não somente o povo judeu, mas a graça de Deus estava sendo manifestada aos gentios. Aí ele cita ali o coronel ali, né, que foi limpo da sua lepra, cita a outra mulher que foi abençoada também, que ela não fazia parte do povo judeu. Então, nesse contexto, nosso Senhor Jesus Cristo já vem pregando e ensinando. Nós vimos, como diz aqui no verso 1, que Jesus, qual era o foco do seu ministério? O ensino. O foco do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo era o ensino, era pregar a palavra de Deus. Por isso que ele diz no verso 1, vejam comigo, aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A multidão estava apertando, comprimindo o Senhor. Ali naquela região do lago de Genezaré, os historiadores, né, os geólogos dali, eles dizem que possivelmente o local que ele estava era como se fosse a montanha, descia, né? O lago de Genezaré também é citado como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, são nomes que são dados ao mesmo lago, ao mesmo mar, né? Que é um lago muito grande. E ali a formação das montanhas de frente para o lago, naquela região, na praia, eles formam como se fosse uma cúpula acústica. Então a voz do nosso Senhor Jesus Cristo chegaria a todos que estivessem naquele local. Tudo pensado, né? Ele é perfeito. Então ele foi caminhando e as pessoas foram acompanhando ele até aquele local. E o texto diz que é interessante porque as pessoas queriam escutar o que ele pregava, a palavra dele. Lembra que nós vimos que tem um texto que fala que Jesus, lá em Marcos, que Jesus não pregava como os escribas, ele pregava com autoridade. E qual era a diferenciação que eles diziam isso? Porque Jesus não citava nenhum, digamos assim, um teólogo antigo. Jesus não tirava as aplicações de outro homem que pegou o texto de Moisés, pegou lá Gênesis, e ele estudou Gênesis e trouxe aplicações de Gênesis. Não, Jesus pegava e revelava o que estava escondido no Antigo Testamento. O Novo Testamento, o que ele é, basicamente? Ele é a revelação do Antigo Testamento. A maioria das coisas que são ditas aqui, ainda mais que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, ele está falando, eu era aquele que tirou o povo do Egito, eu era aquela serpente que foi pendurada lá no madeiro. Tudo apontava para ele. Eu era o cordeiro que estava sendo imolado lá no sacrificado. O sangue derramado lá, o meu sangue que estava simbolizando. Então tudo apontava para ele, para a obra da redenção. E os homens, aqueles judeus daquela época, viam aquilo e viam, caramba. Aí ele começou a expulsar demônio. Eles ficaram, lá eles tinham maior dificuldade
os historiadores dizem que o judaísmo usava várias técnicas, rezas, tinham até aquela história de botar os demônios, expulsavam e levavam uma garrafa, um jarro, que botava o demônio dentro de um jarro. A mente, né? Eles não sabiam. Então, e ali eles eram enganados, porque eles achavam que expulsavam, ou muitos lugares que tem aí, né? Que invoca, sai, aí sai. Ué, mas a Bíblia não diz para invocar ninguém. Entendeu? Será que sai mesmo? Se não está sendo em nome de Jesus, em nome de Jesus não é só falar, é uma vida que vive conforme Jesus quer que viva, uma vida de santidade, não que não tenha erro, porque ninguém é santo, mas uma vida que busca o Senhor, que quer adorar o Senhor, que tem um coração voltado ao Senhor. Então ali Deus vai operar na autoridade. Então eles buscavam ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus aqui significa o quê? A pregação do Evangelho. Jesus não veio trazendo nada diferente do que a pregação do Evangelho. Eu digo muito isso aqui, toda pregação ela tem que ser evangelística. Não há poder na palavra se não houver o Evangelho. Não falar da obra da redenção, não falar que todo o mal provém do pecado. Não falar que o demônio está operando na vida de alguém porque a pessoa está vivendo uma vida má, está vivendo uma vida pecaminosa, ela não se dobrou ao Senhor, então ela não tem uma proteção. Então ela pode estar endemoniada, por quê? Porque ela está sem proteção, ela não tem a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, que é Cristo. É aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos salva. E ali a palavra de Deus que Jesus estava pregando era o Evangelho. Todos os 66 livros da Bíblia, todos eles, todas as histórias, tudo que está na Bíblia vai falar dessa obra da redenção. Tudo vai apontar para Cristo. Tudo vai apontar que todos os nossos problemas, tudo que a gente vive, tudo que nos causa tristeza, dor, morte, provém do pecado. E quem é a salvação? Ele próprio. Contanto que ele disse lá, eu sou aquele que vim pregar a libertação para os cativos. Não é aquelas pessoas que eram escravos de senhores, de outras nações, de outras tribos, não. Escravos do pecado. Eu que vim trazer cura, libertação. E essa pregação, eles ficaram maravilhados, porque ninguém pregava igual o Senhor Jesus Cristo. A pregação havia poder. O Espírito Santo operava por meio da pregação. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Porque às vezes pastores pregam, fazem congressos, mas não fala de Jesus, mas não fala do pecado, não fala da obra da salvação. Igual uma vez, num certo telecanal de televisão, um programa, pô, minha irmã, dá o seu testemunho aí. A outra, eu fui curado disso, isso aí, glória a Deus, eu fui curado daquilo, eu consegui a minha casa, paguei a minha dívida, aí a outra irmãzinha também quer dar meu testemunho. Jesus me perdoou, eu estou salvo. Não, minha irmã, mas fala o seu milagre. Não é importante ser perdoado por Deus, não é importante ser salvo, isso é o mais importante. Qual o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, se não for Deus mudar a sua vida, te transformar da velha criatura pecadora para uma nova criatura, aquela que tem desejo por Deus? Então essa é a pregação da palavra de Deus que Jesus estava pregando aqui, junto ao lago de Genezaré. E o texto continua, Lucas nos mostra que Jesus viu, ele estava apertado naquela praia, né? Podemos imaginar que era um local pequeno para uma grande multidão. Então Jesus viu os homens vindo com os barcos, como diz o verso 2, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Naquela época, as redes que eles usavam eram redes de 3 ou 4 camadas. Tinha uma camada mais grossa e os peixes entravam por ela, por dentro tinham camadas finas, que os peixes ficavam presos. Então as redes se sujavam. Então todas as vezes que eles vinham, eles tinham que lavar e cuidar da rede, porque se não lavasse também, a rede ressecava e eles perdiam, e a rede, o material era muito caro naquela época. Então sempre quando eles vinham, eles lavavam, eles não pescaram nada, mas tinham que lavar, tirar aquela água de sal das redes. E ali nesse momento, olha o que Jesus faz no verso 3: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus foi, viu o barco,
Pô, ali vai ficar melhor para mim poder falar às multidões. Lembra o local, aquela acústica, como se fosse um anfiteatro, né? Ali onde a pessoa fala, a voz chega e todo mundo escuta. Então ele do barco começou a pregar, ele fez o barco de púlpito. E ali a gente vê a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Fora que também ele tinha propósito. Nada que o Senhor faz é à toa. No final do texto nós veremos que o propósito era chamar aqueles homens que estavam ali, Pedro, André, Tiago e João. Eles são apóstolos do Senhor, e ali foi o chamado deles. E Jesus entrou no barco, também não foi porque Jesus saiu entrando no barco. Eles já conheciam Jesus. No capítulo 4 nós vimos que Jesus foi à casa da sogra de Pedro e curou ela daquela febre que ela tinha. Lembra que a gente viu que naquele local, por causa da umidade, tinha muita malária e da febre alta, então possivelmente ela estava com malária e a febre muito alta. Jesus chegou, segurou a mão dela e repreendeu a febre. Nós vimos também que poderia ser uma obra maligna, mas também poderia ser algo natural, que foi uma doença daquela região ali, causada por aquela umidade. Então eles conheciam Jesus, e Jesus se utilizou, Jesus se apresentou, eles já viam Jesus nas sinagogas, eles eram judeus, eles iam à igreja sempre. Então eles conheciam quem era o pregador, qual era a mensagem daquele pregador. Eles sabiam que Jesus pregava. Por isso que Pedro, quando Jesus lá na frente vai dizer, Pedro fala, mestre. Pedro já reconhecia ele como um rabino, como alguém que tinha autoridade, alguém que tinha um grande conhecimento. Ele reconheceu. A Bíblia vai dizer lá em Timóteo, né? Paulo instruindo a igreja de Éfeso, instruindo Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, ele vai dar as características de quem tem que ser o mestre, o pastor, né? O pastor tem que ser mestre, porque ele vai ensinar aquele presbítero docente, aquele que vai ensinar a igreja os mistérios da Bíblia, o que as pessoas não conseguem entender ou estão começando a caminhar para aprender. E ali as pessoas vão reconhecer aquela pessoa que tem o dom. E Pedro, da mesma maneira, reconheceu o pastor dos pastores. E por isso que Jesus entrou no barco. E com certeza aqueles homens pararam de fazer o que estavam fazendo e começaram a escutar. E o texto diz que Jesus ensinava do barco às multidões. Aí de novo, qual era o ministério do Senhor Jesus? A prioridade, o ensino. A prioridade não era sentimento. A prioridade não era manifestações espirituais. A prioridade não era dons de isso, daquilo, pula, cai, não. A prioridade era ensino. O que está dizendo o texto bíblico? Por que isso? Vamos ver a resposta. Por que daquilo? Está na Bíblia. Muitas das vezes eu não preciso buscar um conhecimento aprofundado, porque uma das regras de interpretação da própria Bíblia é a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aquele texto está difícil de entender aqui, eu vou na referência, pego uma Bíblia de estudo, ela vai me lançar uma referência em outro texto do Antigo Testamento, ou de um outro evangelho, ou de uma carta, e eu vou conseguir compreender. O Espírito Santo, claro, tudo em oração, o Espírito Santo vai me ajudar. Então, da mesma maneira, Jesus pregando ali, Jesus estava ensinando, o próprio Deus estava ensinando, o próprio Deus estava pregando a sua palavra aos ouvintes, aos ouvidos daquelas pessoas que estavam o buscando, não pelo que ele poderia fazer, porque aqui Jesus ainda estava no começo, e o texto foi bem claro no começo, que as pessoas iam atrás dele para ouvir a palavra de Deus. Tem um texto que Jesus fala, né, quando ele vai fazer um milagre dos pães e dos peixes, ele fala, vocês estão procurando, me seguindo, porque é um milagre que eu faço, eu estou curando vocês de doença, eu estou expulsando os demônios, eu estou dando de comer, por isso vocês estão me seguindo, vão embora. Aí olha para os discípulos, vocês também não querem ir junto, não? Aí Pedro olha, para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E eles estavam buscando por causa da palavra. E ali, Jesus acaba de pregar, o texto continua no verso 4, olha o que diz. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus acabou de ensinar, Jesus vira para aqueles homens e diz o quê? Agora eu terminei o meu trabalho, agora vocês vão terminar o trabalho de vocês que ainda não acabou. Só que é algo estranho, porque eles eram profissionais no que faziam, eram pescadores,
Segundo os historiadores dizem que eles nasceram no mar ali, ó. Porque o pai de Pedro era pescador, então são coisas que estão passadas das gerações. Naquela época, né, era muito assim, né? O filho aprendia a profissão do pai. Até pouco tempo ainda era assim, né? Então eles davam continuidade. Por isso que Pedro diz, Pedro não foi rebelde. Pedro expôs a opinião de um profissional que sabe o que está falando. Primeiro Pedro reconhece, como eu disse, ele falou, mestre, reconhecia quem era Jesus como um rabino, como um doutor da lei, acima, né, do doutor da lei. Ele diz, havendo trabalhado a noite, toda a noite, não apanhamos, nada apanhamos, não pescamos, não tinha peixe. Quando a gente sempre vai naqueles pontos bons de pesca, ó, não tinha nada, e hoje, ó, tá ruim. Mas, aí aqui vem a diferença, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro tinha visto o que Jesus fez à sua sogra. Pedro viu quando Jesus expulsou os demônios. Pedro sabia que Jesus não era um homem normal. Aqui Pedro ainda não tinha consciência de quem ele era. Mas Pedro sabia que Jesus não era um homem comum igual a nós. Um homem muito estudado, que foi lá, fez o seu bacharel, fez o seu mestrado, fez o seu doutorado, o seu pós-doutorado em divindade. E tinha conhecimento. Não, que era um homem somente eloquente, aquele que era mais um profeta de Deus, aquele que Deus deu uma sabedoria para ele falar ao nosso coração, para ele nos ensinar os mistérios das Sagradas Escrituras. Pedro sabia que Jesus era além, só ainda não tinha uma visão clara de quem era Jesus, a visão ainda estava turva. Pedro ainda não tinha colocado os óculos da graça salvadora. E olha o que ele diz, aí, olha o que diz o verso 6. Eles foram lançar as redes, ó, isto fazendo, foram obedientes ao que o Senhor Jesus disse. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Olha o que aconteceu. Jesus fez um milagre. Jesus manifestou ali a sua divindade. Os peixes, seres selvagens que não recebem ordem de ninguém, eles escutaram o Senhor Jesus. O texto não diz que Jesus, vem peixe, não. Ele só mandou eles irem para tal lugar. Possivelmente Jesus sabia onde os peixes estavam. Possivelmente Jesus, na sua mente, mandou que eles viessem. Ele é o Criador de todas as coisas. O que diz João, verso de 1 a 3, capítulo 1, de 1 a 3? E o verbo, no princípio, Deus criou céus e a terra. Isso é Gênesis, né? Bota aí, Felipe, João 1, a gente embaralhou tudo, mas é porque tá junto, né? Gênesis 1 com João 1. Então eu me embolei. João 1, o que diz lá, ó? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo de Deus, que também é Deus, que estava no princípio com o próprio Deus? Se ele não tivesse lá nada do que tem hoje, que nós conhecemos, nem nós próprios estaríamos aqui. Então quem tem autoridade? O ser humano, ele não é obediente ao Criador porque ele é rebelde. A Bíblia diz que nós somos rebeldes. Nós estamos em rebelião contra o Criador de todas as coisas. Nós lemos em Romanos capítulo 1, porque Deus está irado com a humanidade? Porque a humanidade se rebelou. A humanidade ela não glorifica o Criador como a glória devida que ele tem que ser glorificado. A humanidade pega um pedaço de pau e quer adorar, né? Como eu fazia quando eu era lá da minha vida antiga. Pega um negócio de ferro, monta ali, ó, um negócio de ferro e adora como se tivesse alguém ali. E existe outro Deus? Nós estudamos hoje na Confissão de Fé, no capítulo 2. Não existe outro Deus. Para ser Deus, ele tem que ser muitas coisas na sua totalidade do seu ser. Soberano, onisciente, onipotente, onipresente, e aí vai. Ninguém chega perto de Deus. Não tem como. Nós não somos nada. Quando nós paramos para estudar quem é Deus, né, nós nos reduzimos à nossa insignificância.
Às vezes nós nos achamos, mas quando olhamos para Deus, o balão esvazia na mesma hora. Porque nós não conseguimos nem segurar os nossos cabelos. Ou caem ou ficam brancos. Esse dia eu olhei no espelho, meu cabelo era pretinho. Tanto problema, está ficando tudo branco aqui na frente. Eu não consigo segurar. E Deus tem contado cada fio de cabelo na nossa cabeça. Se Ele quiser, você fica cabeludo a vida inteira. Se Ele não quiser, você fica careca. Ele é totalmente soberano. Como foi demonstrado aqui, Jesus demonstrou a sua soberania sobre a criação. Demonstrou o seu poder sobre a criação. Ele demonstrou quem Ele é ali para Pedro e para o seu irmão e para Tiago e João que estava junto com ele. E olha qual foi a resposta de Pedro, verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro não correu e deu um abraço em Jesus. Igual às vezes a gente fala, né? Eu falei, queria tanto ver Jesus que eu ia dar um abraço nele e agradecer pelo que Ele fez na minha vida. Mas quando tem nos relatos bíblicos, quando as pessoas têm a consciência de quem Ele é, as pessoas se lançam ao chão. Quando teve aparições no Antigo Testamento, né? Quando Deus apareceu em forma humana no Antigo Testamento, quando as pessoas viam, elas se assustavam, ficavam desesperadas. Por quê? Porque Ele é diferente, Ele é Deus. O resplendor da sua glória não é algo que nós sabemos, que nós vemos todo dia. É algo totalmente diferente. É uma pureza de santidade absurda. Nós não sabemos o que é puro. Não existe no nosso mundo o que é puro, o que é perfeito, o que é glorioso. Tudo que existe no nosso mundo é corrompido pelo pecado. Nada é puro, mais branco do que a neve. Não tem como. Por isso que tem aquela canção, né? Nós queremos ser o quê? Alvos, mais que a neve. Só quem é mais alvo do que a neve? Jesus. Só Ele. E aqui Pedro, ao ver Jesus, prostrou-se. E esse movimento de se prostrar ao Senhor Jesus é o que? É adoração. Ele reconhece que Jesus é Deus. Que aquele homem que veio e pregou, que tinha autoridade sobre os demônios, que tinha autoridade sobre a enfermidade, que tinha autoridade sobre toda a criação, ele só pode ser quem? O próprio Deus. Por isso que ele pregava com toda a autoridade. Por isso que ele não pede opinião ou vai ver um comentário de um outro teólogo antigo, de um pregador do Antigo Testamento. Vamos ver o que o profeta Malaquias falou? Não. Foi ele que inspirou Malaquias a escrever. Foi ele que ditou para Moisés lá como é que começou no princípio. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Foi ele que contou que Moisés não tinha como saber, ele não estava lá. Era esse ser que também é homem, o Deus Todo-Poderoso e o ser humano na sua completude, que estava diante de Pedro. E Pedro diz, dizendo, Senhor, a palavra no original, no grego, é Kyrios, é aquele que é soberano, absoluto sobre a minha vida, sobre todas as coisas. É um termo dado à divindade, é aquele que tem poder para fazer o que quer, é aquele que é soberano sobre tudo. Ele não precisa perguntar a mim e a você o que fazer. Ele tem total autoridade para fazer o que quiser. Por isso que Romanos 9 diz, com relação à salvação, ele fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, independente do que você quer ou não. Aí o outro texto ali em Romanos 9, né, nós lemos, ele ainda diz: quem é você, massa? Como é que ele fala? É massa, né? Romanos 9. Bota aí, Felipe, por favor. Para mim não citar errado. Romanos 9. Romanos capítulo 9, verso... Aí, a partir do verso 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade, ó? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste? Ou não tem o direito ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra ou outro para desonra?
Ele é soberano sobre todas as coisas. Não ache que a sua vontade vai passar a vontade de Deus. Igual muitos dizem aí, vamos orar para que, sabe, a gente consegue mover a mão de Deus. Não, a sua oração não vai mover a mão de Deus. Deus quer que você ore, porque Ele quer operar por meio da sua oração. Mas que a sua oração tem o poder de mover a mão de Deus? Negativo. Deus quer te abençoar. Às vezes Ele já tem lá decretado escrito, só está esperando você orar. Porque Ele quer que você tenha essa comunhão com Ele. Porque a oração é meio de necessidade. Você mostra para Ele que você depende dEle. Não é pela minha força do meu braço. Não, é pelo meu Deus. É Ele que vai fazer, o meu Deus que é soberano sobre a minha vida, sobre todas as coisas. Como eu sempre digo, se Ele fechar a torneirinha do oxigênio, já era. Você não tem força nem para levantar da sua cama. Nós vimos isso na pandemia. Deus permite que você um vírus que nem dá para a gente ver a olho nu. Se Ele permitir que entre na sua vida, já era. Pode ser o homem mais forte do mundo. Vai morrer. Vai ficar numa cama. Então nós dependemos dEle. Por isso que Pedro se prostra a Ele e diz: Senhor, meu soberano, meu Deus, o único que pode fazer o que eu não posso. Eu sou experiente na pesca, lancei lá no melhor lugar e não veio nada. E o Senhor, só bota um pouquinho ali para frente. Só se afasta só um pouquinho para o barco não encalhar, porque o barco estava tão pesado que quase afundou. Afasta só um pouquinho para não encalhar e joga a rede aí. E ele veio cheio, tanto que teve que pedir ajuda. Vem, traz outro barco. E o texto continua, verso 9, que ele diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Em Marcos nós vamos ver que Pedro estava com André, e aqui também cita Tiago e João, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, e o seguiram. Em Marcos e Mateus vai dizer que Jesus não disse somente para Pedro, mas disse para todos, que eles seriam não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. E ali esses homens ficaram maravilhados, admirados com o que aconteceu, porque eles viram Jesus pregando, eles viram Jesus fazendo autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as doenças, enfermidades, e agora autoridade sobre a criação, sobre os seres ali, das águas. E esses homens olharam e fizeram o quê? Responderam à vontade do Senhor. Quando Ele disse: vocês não mais vão ter essa profissão, agora a função de vocês vocês vão ser pescadores do reino. Vocês vão ser pescadores de homens. Como é que eles vão pescar homens? Pregando o Evangelho. Né? Não iam andar com o anzol, pegando os outros na rua, não. Eles vão pregar o Evangelho, trazer a palavra de Deus, falar sobre o pecado, sobre essa coisa horrível que existe no nosso meio, que existe dentro da gente, que faz a gente se entristecer. Hoje eu li com a minha esposa lá em Apocalipse 21, diz lá, lá no novo céu, na nova terra, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza e nem dor. Por quê? Porque não haverá pecado. O pecado é uma desgraça. O pecado, ele corrompe, ele destrói o ser humano, ele destrói a nossa comunhão com Deus, ele destrói a família, ele destrói tudo. O texto diz que a natureza geme por causa do pecado, e ela está gemendo, esperando o retorno de Jesus, para que haja a revelação dos eleitos, daqueles que vão ser salvos, que eles vão ser transformados, para viverem nesse novo céu, na nova terra. Olha, porque nós devemos odiar o pecado, não ter prazer no pecado. Infelizmente nós iremos pecar, mas não ter prazer em algo que teve que ser um sangue derramado, um sangue divino. O sangue de Deus foi derramado por causa do pecado, para pagar a nossa dívida. Quando nós criamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós aprendemos com todos esses relatos? Teve esse chamado, eles se tornaram apóstolos. Nós aprendemos muitas coisas aqui. A primeira que eu queria pontuar com relação à palavra de Deus
Mas para mim também, né, com os irmãos que também podem pregar a palavra de Deus, toda a pregação da palavra de Deus é a pregação do Evangelho. Nós aprendemos todos os ensinamentos que o texto nos diz, mas tudo vai se afunilar para Jesus Cristo, para o Evangelho. Toda a Bíblia vai apontar para Ele. O Espírito Santo veio para apontar para Cristo. O Espírito Santo, ele vai e abre os nossos olhos para que nós reconheçamos quem nós somos. Hoje nós vimos lá na escola bíblica, na aula de catecúmenos da sede, eu dei a aula lá do tríplice uso da lei moral. A lei, ela serve como um espelho para nós, para que nós olhemos para aqueles 10 mandamentos, não consigo cumprir. E se eu não consigo cumprir? Sou transgressor. E se eu sou transgressor, eu devo ser punido. E quando eu transgrido a lei de um Deus eterno, eu mereço ser punido eternamente. E como é que eu não consigo cumprir a lei? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar um caminho onde eu vou ser perdoado, onde a minha dívida vai ser paga. E só existe um que teve méritos para fazer isso, que é Jesus Cristo, que veio, viveu e cumpriu essa lei, caminhou em retidão, em perfeição, cumpriu a sua missão, pregou o Evangelho, foi tentado em todas as coisas, como diz o texto, como nós vimos na tentação, naquela parte da tentação. O texto diz que ele foi tentado em todas as coisas. Nós nem temos a noção de que é ser tentado em tudo que é de ruim. E ele foi fiel, foi puro, e foi lá e pagou a nossa dívida. Então a pregação do Evangelho, toda pregação, a palavra de Deus tem que ter o Evangelho, porque se não tiver Evangelho, não há poder. E somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Se não tiver Evangelho, não tem poder. Se não tem poder, não tem salvação, não tem mudança de vida. Se não tem poder, não tem... As enfermidades não são expulsas. Os demônios não são expulsos, não batem retirada. Se não tiver poder, não há mover de Deus. Agora, quando há Evangelho, há poder, o Espírito Santo está operando, está dando um novo coração, está soprando vida, está curando enfermidades, está fazendo milagres. Os demônios estão saindo, batem retirada. Nós temos força para poder lutar, não para brigar contra Satanás, mas para resistir, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nos manter firmes na palavra de Deus, lendo, cultuando, orando, louvando ao Senhor, tendo uma vida que caminha conforme a vontade dEle, uma vida de ser... Como é que eu caminho conforme a vontade de Deus? Sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo uma boa esposa, sendo um bom marido, sendo um bom avô, sendo um bom neto, sendo uma boa pessoa que caminha, uma pessoa que cumpre com o seu dever lá fora, com as suas obrigações no seu trabalho, alguém que não burla o sistema no seu trabalho, alguém que não mente, não rouba, alguém que quer o bem do próximo, alguém que não guarda a mágoa, pelo contrário, ora pela vida daquela outra pessoa que está lhe fazendo mal, alguém que está ali para poder glorificar a Deus com a sua vida, porque o propósito da lei é glorificar a Deus. Se eu quero tentar caminhar conforme a lei, porque ela não me salva, mas ela me condena, mas já que Jesus pagou a minha dívida, agora eu posso tentar caminhar sem o problema de ser condenado, porque a dívida já está paga, a justiça já foi feita. Agora eu tenho que cumpri-la para agradar a Deus, que é um dos usos da lei. Eu vou viver para agradar a Deus, e eu vou usar essa lei para frear o meu mal, que é o outro ponto do uso tríplice da lei. Eu vou frear esse meu mal. Se eu sei que eu não devo matar o meu próximo, como é que eu mato o meu próximo? Quando eu penso mal. Eu não preciso ele cometer um homicídio. Quando eu penso mal do meu próximo, eu já estou matando ele na minha mente, no meu coração. Quando eu olho uma mulher, eu não preciso ir lá e cometer o adultério fato. Eu olhei, desejei, eu já cometi adultério. É isso que Jesus ensinou. Então, quando eu tenho amor, quando o amor de Deus está no meu coração, derramado no meu coração, eu consigo, eu quero, eu busco, eu consigo. Não consigo 100%, mas eu consigo. Então é importante a pregação da palavra de Deus, ter essa pregação do Evangelho. Outro ponto muito importante, com relação a Jesus operando na vida deles, naquele momento, Jesus prepara encontros para nós. Isso é fato. Às vezes nós não entendemos, mas Jesus prepara encontros. Aqueles homens trabalharam a noite toda e não conseguiram
o que eles foram buscar, o seu trabalho. Às vezes nós não sabemos, mas possivelmente, às vezes, poderia ser uma das últimas forças. Está tão ruim a pesca, vamos mais uma vez. Vamos passar a noite lá e tentar pescar, às vezes não tem um peixe para comer. Podia estar cheio de dívida. Tem hoje que disse isso aí, né? Que Pedro estava cheio de dívida, a gente não sabe. Não sei se os historiadores acharam isso. Pode ser. Mas às vezes a condição daqueles homens deveria estar muito ruim. Muito ruim. Mas quem permitiu que ficasse ruim? Foi Jesus, porque tinha um propósito bom no final. Porque ele queria que ele chegasse naquele momento. Geralmente, né, a pessoa está ruim, as coisas estão ruins, a pessoa vai à igreja, normal. Também é um meio que Deus usa. Quando as coisas não estão como você quer que ande, Deus usa para Ele poder falar o seu coração, para Ele poder manifestar a glória dEle na sua vida, até de uma maneira milagrosa. Deus faz milagres. Deus não deixou de fazer milagres, não. Deus faz milagres. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então, Deus marca encontros conosco, como marcou com aqueles homens. Deus queria que eles escutassem mais uma vez a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Pedro não somente creu porque ele viu Jesus, o que Jesus fez, mas Pedro creu porque ele já vinha escutando a palavra. A fé, nós vimos, a fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Não é o seu coração que gera fé em Deus. A fé é Deus que te dá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? A salvação e a fé, o meio para você ser salvo. As duas coisas. Pedro, ele recebeu a salvação porque ele também recebeu a fé para crer em Jesus. Senão, nada é feito. A importância de nós virmos à igreja, de escutar a pregação do Evangelho, de nós buscarmos ler as Sagradas Escrituras, que quando nós lemos para nós, contra nós, é a pregação do Evangelho. Também, a cada dia, quando eu leio lá, eu falo, estou pecando nisso. Eu vou, no final, boto meu joelho no chão, peço perdão a Deus pelo meu erro. Quando eu vejo Jesus pregando, Jesus falando, os apóstolos, os profetas. Então é muito importante. E ali Jesus permite que coisas aconteçam para que nós nos acheguemos a Ele. Tenha consciência disso. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida para que a gente se achegue a Ele. Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida para Ele manifestar a sua glória por meio da nossa vida. Ele manifestou a sua soberania, a sua onipotência, onisciência, por meio de Pedro, por meio de André, naquele momento. Às vezes, coisas que nunca ninguém vai pensar que poderia. O médico foi lá e falou, acabou, não tem jeito. Aí os irmãos estão, vamos orar, porque a última palavra vem de Deus. É verdade. Deus está permitindo, daqui a pouco, quando você vai ver aquela pessoa aí, está melhor do que eu. Ué, mas o médico não tinha dado uma semana para ela? Não havia morte? Só que Deus é o Deus da vida. Ele pode mudar todas as coisas. Então, Ele que tem a última palavra. Então, Ele pode permitir que algo aconteça para glorificar o Seu nome e te abençoar. Aqui também, outro ponto, quando Pedro reconheceu o Senhor, qual foi o gesto, o que Pedro demonstrou naquele momento? O que demonstrou ele crer em Deus? Ele se prostrou. Ele crê em Jesus como seu único suficiente Salvador, como Senhor da sua vida. Ele se prostrou. E nós, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós temos a consciência que nós somos pecadores, como Pedro diz, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Quando eu creio, é quando eu quero fugir do pecado. É quando eu tenho uma vida prostrada diante de Deus. Os puritanos diziam muito que uma vida que agrada a Deus é uma vida vivida diante da face de Deus. Então eles dizem viver corandeu, uma vida diante da face de Deus. É uma vida prostrada ao Senhor. É uma vida que foge do mal, que foge da roda dos escarnecedores. É uma vida que foge aonde só habita pecado, onde há coisas que não são a favor da família. Há coisas que são coisas que burlam as leis. Mas são coisas básicas do nosso dia a dia que a gente vê aí acontecendo. É uma vida devotada a Deus, é uma vida que quando eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus pelo poder ter dormido e acordado, como diz lá o Salmo.
Quando eu pego e vou meditar, porque primeiro eu tenho que me alimentar, eu não tenho que almoçar, eu não tenho que tomar café, eu não tenho que lanchar, jantar, eu também tenho que alimentar o meu espírito. E a palavra é o alimento. Então, quando eu priorizo a palavra na minha vida, no meu dia a dia, é uma vida prostrada a Deus. Quando eu oro, quando eu vou lá orar, é legal se ajoelhar. Às vezes eu tenho dificuldade, porque eu durmo. Não sei se é pelo cansaço diário do dia a dia. Então, às vezes eu tento orar em pé, mas eu lembro, vou ajoelhar. Aí, infelizmente, às vezes eu durmo. Mas o certo é você se ajoelhar. Não tem regra, não. Mas é interessante porque é como se você estivesse se prostrando diante dele, você reconhece o seu senhorio. Claro que não adianta você se ajoelhar e viver depois de uma maneira totalmente torta, é melhor orar em pé e viver de uma maneira santificada, santificando a cada dia. Agora, se você puder fazer, interessante, porque você vai viver você se coloca diante de Deus na dependência dele. Mas, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu estou ferrado. Senhor, se o Senhor não me ajudar a ser um bom pai, um bom trabalhador, um bom profissional, um bom marido, uma boa esposa, eu sozinho não consigo, porque eu estou corrompido pelo pecado. É como Paulo diz, ó, o mal que eu não quero, isso eu faço. E o bem que eu sei, está aqui na minha mente, eu não consigo efetuar 100%. Por quê? Porque a minha carne está enferma ainda. O pecado está aqui, ó, eu não consigo tirar. Não tem como. Só tem um jeito, é a morte. Ou quando Jesus voltar, quando Ele glorificar o nosso corpo, e vai ser transformado sem pecado. Não tem nem como imaginar isso, né? Maravilha. E por último, quando Deus toca numa pessoa e ela reconhece, Ele chama essa pessoa. Como Pedro chamou Pedro aqui, esses homens se tornaram apóstolos, eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Quando nós reconhecemos o Senhor, nós nos prostramos, temos a vida prostrada a Deus, nós largamos tudo. Não é largar tudo, igual eles fizeram, não. Largar tudo o quê? Todo pecado, todos os meus desejos. Pô, eu queria tanto ficar rico. É legal, é pecado ser rico? Não. Mas o seu desejo agora tem que ser querer ficar rico para poder ajudar. Porque Deus fala que a gente tem que ter para poder ajudar. Você vai ser ferramenta nas mãos de Deus, abençoando o próximo. Os meus desejos, se eu tenho um carro bom que não dá problema, que me ajuda no meu dia a dia, e eu posso ajudar um irmão com a cesta básica que está precisando, por que eu vou querer ter um carro da última geração, de 500 mil, se um de 50, ele safa a minha necessidade? A riqueza, o tesouro não leva entrada no céu. Não vai caracterizar que eu sou abençoado, igual muitos dizem aí, ó. Ah, Deus te prometeu e você vai... Não. Deus nos prometeu paz no meio da tribulação, alegria no meio da dor. Deus prometeu vida no meio onde está a morte reinando. Deus prometeu um domínio próprio, uma mansidão, onde está todo mundo descontrolado. São os frutos do Espírito. Ele te prometeu uma vida eterna ao lado dele, onde não tem mais morte, onde não há tristeza nem dor. As coisas aqui são passageiras. Nós temos que buscar, temos que buscar conforto para a nossa família, mas temos que buscar também trabalhar para cooperar no reino, porque para isso que nós estamos aqui ainda. Uma vida cristã que não coopera com o reino, ela é uma vida morta. Eu posso cooperar com o reino de trilhões de formas. Se eu não posso mais pregar, se eu não posso mais me locomover, eu posso orar pela igreja. E é uma das maiores cooperações que existem. Igrejas muitas não caem. Por quê? Porque tem as irmãs lá, ó, do ciclo de oração, ó, que elas se reúnem, estão clamando ali toda semana, sustentam a igreja com oração. Ah, mas não tem dinheiro. Ah, mas não prega. Ah, mas não faz isso, não faz aquilo, não tem... Mas ora. A maior dificuldade do ser humano. Então, nós somos chamados para deixar os nossos prazeres e buscar o que Deus quer, o que glorifica a Ele, o que faz o seu reino avançar, o que glorifica Jesus Cristo, nosso Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre as doenças, sobre toda a criação, os animais, soberano sobre as enfermidades, soberano sobre a nossa morte,
porque Ele nos dá a nossa vida, Ele traz vida. E não existe, meus irmãos, outro caminho, não existe outra verdade, só Ele é a própria vida e pode nos dar vida. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Aí nós partimos para o momento de dízimos e ofertas e depois eu faço a oração final. Amém? Coloca aí, Felipe. Te louvarei.